Amigos meus que, como eu, gostam do futebol, salve! Aqui estamos para o nosso na área do esporte, neste momento intenso que vive o futebol profissional de Maringá, e vamos tratar especificamente disso. Afinal de contas, o Maringá Futebol Clube está na final do Campeonato Paranaense pela terceira vez em sua curta história. O time, fundado em 2010, já experimentou duas vezes anteriormente a sensação de decidir o título da competição e nas duas vezes não logrou êxito. Lembrem-se que em 2014 o time decidiu o título do Paranaense com o Londrina, 2-2 lá no Estádio Regional do Café, 1-1 no Estádio Regional Willie Davids, pênaltis, e nos pênaltis aconteceu aquilo que o torcedor do Maringá Futebol Clube nem gosta de se lembrar: perdeu a disputa. Voltaria à final do Campeonato Paranaense em 2022, diante do Curitiba. Aí a superioridade de Coxa Branca se estabeleceu já no jogo de ida, perdeu por 2-1, e na volta na capital perdeu o Maringá Futebol Clube por 4-2, ficou mais uma vez como vice-campeão, e ser vice não é o que quer o torcedor do Maringá Futebol Clube nesta temporada de 2024. Mas a missão, reconheçamos, não é fácil. Tem que abater a equipe do Atlético Paranaense no tempo normal por diferença mínima de placar, 1-0, 3-2, enfim, diferença de um gol. Isso acontecendo leva a definição para os penais. Para ser campeão, precisa fazer 2 gols de diferença no Atlético Paranaense. Difícil? Muito difícil. Impossível? Não, impossível. Não é? Há detalhes que contribuem em favor, que conspiram a favor da equipe atleticana. É o ano do centenário do Atlético, tem um elenco extraordinário, o Atlético, que disputa, além do Paranaense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sul-Americano, enfim, um elenco muito mais caro, muito mais qualificado tecnicamente no sentido do valor que cada jogador tem de mercado. Mas o Maringá Futebol Clube, mesmo com essas dificuldades todas, mesmo com este porte do adversário, acredita muito, e a gente tem acompanhado os treinamentos e observa que a confiança dos comandados do Jorge Castilho é muito grande. Estivemos acompanhando os treinos desta quarta e quinta-feira no Estádio Regional Willie Davids. O Castilho orientou seus comandados, seus profissionais, num primeiro momento sem expor a movimentação de estratégia quando são separados, mas a pouca possibilidade de mudança na formação titular. Aquele time que vem jogando, da forma que vem jogando, deve se repetir para enfrentar o Atlético na Arena da Baixada neste sábado às 17 horas, num jogo eletrizante de onde sairá o campeão paranaense. E que time é esse? Deve continuar o Davidson no gol, não é? O sistema com 3 zagueiros, o Maurício, lateral direito, para jogar avançado, o Tito, Ronald e o Vilar, e o Kaique pela lateral esquerda. Lembrando que o Vilar, zagueiro que volta ao time titular, ele não enfrentou o Atlético na primeira partida por conta de que cumpria suspensão automática. A mesma coisa com o Morelli, que volta ao meio-campo. O Morelli, que foi substituído pelo Iago Santana, retoma a condição de titular. O setor de meio-campo fica então com o Iago, com o Rodrigo e com o Zé Vitor, e à frente o Bruno Lopes e o Serginho. Este, num primeiro momento, o 11 do Maringá Futebol Clube para encarar o Furacão na Arena da Baixada. Na entrevista coletiva, perguntei a Jorge Castilho se ele não teme ser este sistema que vem sendo utilizado nas partidas recentes, inclusive com resultados positivos, por conta de que, a partir do momento que adotou este polêmico 3 zagueiros, 5 de meio campo e 2 de frente, o Castilho, o Maringá Futebol Clube, até perdeu para o Atlético, mas em todos os jogos com esse sistema foi bem, não é? Fez boas partidas, inclusive na derrota no Estádio Regional Willie Davids por 1-0, fez um bom jogo, há quem diga até que merecia sorte melhor do que ter perdido por 1-0. O Castilho disse que este é um sistema que ele reconhece tem dado resultado, mas como ele está na mira do Cuca, por exemplo, que é o treinador adversário, falou: olha, ele joga assim. De repente, a possibilidade de surpreender. É claro que ele não revelou isso, no final de contas, é um segredo profissional. Primeiro que, se ele for surpreender o técnico, o adversário, ele não pode contar o que é que ele vai fazer. Mas ele tem, se quiser, o sistema, ele próprio falou que é do 4-3-3, que ele também usou ao longo da temporada. Se isso acontecer, joga menos um zagueiro, e os laterais serão mais homens de contenção, enfim, mas isso são estratégias para serem desenvolvidas
pelo treinador, porque é terrível você vir aqui num programa como esse nosso, na área do esporte, dizer para o treinador quem é que tem que ser titular. Não é? Até porque as coisas mudaram muito no futebol, até no âmbito científico. Hoje se ouve muito observadores dizendo, fulano tem que ser titular, fulano não pode ser titular. Acontece que o que determina a titularidade de um profissional no futebol moderno de hoje, e no Maringá Futebol Clube não é diferente, são dados científicos. Hoje, pasme, mas o que escala, é claro que é o treinador, mas o que determina ao treinador a escalação de um elenco profissional ao longo de uma temporada são os dados fornecidos pelos analistas de desempenho. Os grandes clubes do Brasil, do mundo, aliás, isto é uma prática copiada da Europa. Os grandes clubes europeus usam esta estratégia, os grandes clubes do futebol brasileiro adotam esta estratégia e o Maringá Futebol Clube não é diferente. O Maringá Futebol Clube tem um competente time, elenco de analistas de desempenho, e é o desempenho dos profissionais, esses números, isso catalogado pelos analistas de desempenho, que determina quem será titular ou quem entrará no decorrer da partida. Isso é a modernidade, não é? É claro que o treinador que escolhe, ele pode, a análise de desempenho pede para este jogador não ser titular, mas eu gosto muito dele e vou colocá-lo. Não é bem assim que funciona, né? Então, eu até, na condição de experimentado jornalista esportivo, tenho muito receio de ficar dizendo fulano tem que ser titular. É claro que o torcedor comum, passional que é, emocional que é, tem o seu jogador de preferência. Alguns que não entendem, por exemplo, por que o Mirandinha não joga? Por que não começa com o Robertinho? Por que o Bruno Lopes continua sendo o dono da posição se ele não faz tantos gols quanto o time precisa? Aí é que entra essa questão do analista de desempenho, do departamento de análise de desempenho que existe em grandes clubes e não é diferente no Maringá Futebol Clube. Mas, enfim, possibilidade de vencer com 2 gols de diferença existe, remota, mas existe. Possibilidade de vencer o Atlético por 1-0? Claro que há, e nisso acontecendo vai para os pênaltis. Chances de vencer no pênalti? Sim, existem. É fato que nós teremos um jogo espetacular no próximo sábado às 17 horas e estive no Estádio Regional Willie Davids e observei a Prefeitura Municipal instalando telões e palco, sistema de som, para que o torcedor possa, no Estádio Willie Davids, acompanhar o jogo e, no caso do título, já começar a festa por ali mesmo, que é o palco do futebol maringaense. A entrada vai ser grátis. Eu conversei com o pessoal da direção do estádio ali, me disseram os dirigentes da Secretaria de Esportes que é uma determinação do prefeito Ulisses Maia. O prefeito Ulisses Maia quer que este telão seja instalado, e ele já está instalado, e que o torcedor que pretenda, aquele que não quer ver em casa, que não quer ver no botequim, isso tudo no caso da televisão, sem contar aqueles que vão à Arena da Baixada, então poderá ir ao estádio Willie Davids para acompanhar num telão, e depois do jogo, em havendo a felicidade da conquista do título, começar ali mesmo no Regional Willie Davids a festa por este feito, que será para o Maringá Futebol Clube inédito e para o futebol profissional de Maringá histórico. Então vamos acompanhar a torcida positiva para o Maringá Futebol Clube. O estádio estará completamente lotado, a Arena da Baixada. Já na quarta-feira, os ingressos tinham se esgotado, tem capacidade para 42 mil pessoas. É provável até que todas as dependências da Arena sejam tomadas e nós estamos diante de um verdadeiro espetáculo no âmbito do futebol. Vamos acompanhar com muita atenção, claro, nós outros aqui da aldeia, torcendo para o nosso representante, que é o Maringá Futebol Clube. Oxalá o time conquiste, porque o grupo merece, o Castilho merece, a comissão técnica, os jogadores, o empenho ao longo de toda a temporada destes profissionais nos autoriza, o empenho nos autoriza a dizer que são merecedores de um título como esse, agora contra o Atlético, que está no ano do seu centenário, enfim, que vença o melhor. Um abraço carinhoso, obrigado pela sua atenção. E nós continuamos por aqui catalogando as informações para traduzi-las e dispô-las a você, que nos dá o privilégio de acompanhar o nosso trabalho na área do esporte.